Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. De antemão, já peço desculpas aí, porque eu estou aí com uma faringite, então pode ser que eu tussa aí no meio do programa, coisa parecida, então, por favor, me perdoe. Vou fazer o máximo aqui para conter, né? Nós temos as nossas informações, não se esqueça aí, ainda há tempo de fazer a tua assinatura, né? O teu projeto Maná. Coloque a lição da escola sabatina para você, para os seus filhos, para a sua família. Esse é o maná espiritual que nós precisamos ter, né? E eu falo isso porque sábado que vem nós estaremos encerrando, né, o terceiro trimestre de 2021. Então ainda há tempo de você fazer aí a sua assinatura, né? Então não demore em fazer, desculpe, a assinatura então para agora, valendo por o primeiro trimestre de 2022, né? Na próxima, não nessa semana, na outra, já em outubro, estaremos iniciando com essa lição, né? A verdade presente sobre Deuteronômio. Aqueles que fizeram a sua assinatura no passado já receberam, né? Mas você pode fazer para o ano que vem, né? E ter então a assinatura aí completa. Hoje é o dia, né, mundial dos desbravadores. Eu estarei aí em duas igrejas, a igreja do Bemerval e a igreja também do Floresta, e estarei, pela graça de Deus, realizando batismos, né? Então, esse é o dia especial para que a gente possa, então, comemorar, né, junto com os clubes, junto com as igrejas, este maravilhoso plano, projeto que Deus estabeleceu dos desbravadores. Vamos iniciar então a nossa escola sabatina cantando o hino de número 280, O Mestre nos chama. Mestre
Esse é o chamado do Senhor, né, para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de começarmos mais um programa da Escola Sabatina. Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse trimestre estamos ajudando aos projetos da divisão norte-americana. Todos os sábados nós temos aí um momento especial do Informativo Mundial das Missões. Hoje tem esse título, 2 Homens contra Deus. Uma história muito interessante que eu te convido nesse instante a assistirmos juntos. 2 Homens contra Deus. Informativo Mundial das Missões. 2 Homens contra Deus. Niang é uma imigrante de Mianmar que chegou nos Estados Unidos com a família para tentar ter uma nova vida. Certo dia, ao caminhar para a escola, ela optou pelo trecho mais curto, um bosque pouco movimentado. Niang não encontrou ninguém enquanto atravessava o bosque e começou a ficar preocupada. De repente, 2 homens apareceram e a chamaram. Ela ficou assustada e começou a procurar alguém para ajudá-la. Mas não havia ninguém. O bosque estava vazio. Somente aqueles 2 homens mal encarados. Então ela deu a volta e correu o mais rápido que pôde. Os homens ficaram surpresos e passaram a persegui-la. Na fuga, Niang orou, pedindo a proteção divina e que se tivesse feito algo de errado, que Deus a perdoasse. Então, ela não escutou mais os passos dos homens e parou de correr por um momento. Seu coração estava acelerado. Logo ela ouviu pessoas conversando e se sentiu aliviada. Teria companhia para cruzar o bosque. Ao chegarem no local onde os 2 homens estavam anteriormente, eles haviam sumido. Niang agradeceu a Deus. Ela sabia que os 2 homens foram vencidos por um Deus poderoso. Há 10 anos, a oferta trimestral ajudou crianças refugiadas como Niang a se transferirem de escolas públicas para escolas adventistas. E parte da oferta deste trimestre irá ajudar novamente as crianças refugiadas na América do Norte a estudarem na educação adventista. Sejamos liberais. Que história maravilhosa da proteção de Deus, por cada um de nós. E você pode participar através das suas ofertas, indo à igreja, ou então entregando, fazendo essa devolução através então do aplicativo 7Me. Muito simples ser usado e você pode então ajudar a termos histórias maravilhosas como essa que acabamos de ouvir. Como a lição da Escola Sabatina desta semana falava sobre Jonas, nós preparamos então uma mensagem musical infantil, lá do Daniel Liddick, Jonas e o Grande Peixe. Vamos assistir. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor. Mas um dia desobedeceu, foi pra outra cidade contra o que disse Deus. Ele desceu pro porão do navio, lá se deitou e dormiu tão tranquilo. E uma tempestade forte começou. Mesmo assim o pregador fujão não acordou. Jonas,
Acorde! Por que você não clama ao seu Deus? Estamos afundando! Ai, que tempestade! Isso é tudo culpa minha. Eu estou fugindo de Deus, desobedecendo o que Ele me pediu. Podem me jogar no mar, eu sei que as ondas vão parar, e só assim todos vocês ficarão salvos. Tipo, jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Tipo, jogaram Jonas no mar, um grande peixe engoliu, e Jonas girando na barriga do bicho, entendeu que não obedecer só dá nisso. Mesmo fugindo, Deus o salvou, e na praia o peixe jogou. Jonas logo se levantou, pregou e na cidade tanta gente salvou. Fantástica, né? A historinha aí das crianças, mas que fala aí desse personagem, né, que nós tivemos essa semana o privilégio de estudar. Vamos orar então para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora que tu venhas nos ajudar a recapitularmos a lição que durante a semana tivemos o privilégio de estudar, em nome de Jesus. Amém. O título geral desse trimestre, Descanso em Cristo. Essa semana, o profeta inquieto, né? Já estamos aí, ou estudamos a lição número 12, né? O verso para meditação, Deus disse a Jonas, e você acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Né? Pegue agora então a sua lição, aí na parte do domingo, nós temos então esse subtítulo, né? Fugindo. E então nos diz que Jonas, ele foi um profeta missionário muito bem sucedido. Né? E é interessante que ele não tinha nenhum tipo de relutância quanto ao trabalho de fazer aquilo que Deus pedia. Então, hoje vai ter que ser na água aqui, que senão não vou conseguir fazer até o final. Mas quando você vai, por exemplo, 2 Reis 14, 25, você encontra ali que, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, ao qual falara por intermédio do seu servo Jonas. Então, Jonas ele já tinha feito outras obras missionárias e proféticas, né, para Deus. Mas agora é interessante, né, que Jonas ele partiu em direção oposta a que Deus tinha chamado. Ele nem sequer parou para argumentar com Deus, como fizeram outros profetas da Bíblia, quando foram chamados para serem mensageiros do Senhor. Né? A gente tem, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo de Moisés. Né? Quando Deus chamou Moisés, ele disse, olha, eu sou de pesado de língua, eu não vou conseguir conversar com o faraó, e tanta coisa que ele falou. Né? Mas Jonas, ele não argumentou nada com Deus. Simplesmente ele não foi para essa missão. Né? Ele fez o contrário, o caminho contrário. Mas é interessante que registros históricos arqueológicos, eles nos mostram algo muito importante, da qual talvez a gente possa entender um pouquinho porque Jonas não quis ir para Nínive. É que os assírios, né, eles eram terríveis. E é interessante que a lição aqui nos diz, né, que documentos da Síria e os relevos da parede no palácio de Senaqueribe, Nínive, contam a história cruel da queda de Laquis, uma das mais importantes, né, fortalezas, né, na fronteira sul de Ezequias. Em uma das inscrições ali naquela parede, naquele palácio, Senaqueribe dizia ter feito mais de 200.000 prisioneiros de 46 cidades fortificadas e que ele alegava ter destruído. Quando o rei assírio tomou Laquis, centenas ou milhares de prisioneiros foram empalados
Os partidários radicais de Ezequias foram esfolados vivos e o restante foi enviado à Síria como mão de obra escrava. Então, eles judiaram muito, foram cruéis. Imagine você ser esfolado vivo. Outros foram levados cativos como escravos, né, para a Síria. Então, Jonas ficou pensando, o que é que eu vou fazer lá, né, nessa cidade? Eu não quero nem chegar perto desse lugar, nem chegar perto desse povo mau. E o povo realmente era mau. Mas aqui há alguma coisa muito especial. Deus estava chamando Jonas para uma obra. Nós muitas vezes também temos os nossos preconceitos, né? Muitas vezes, será que nós iríamos levar o evangelho, né, para alguém que usa drogas, por exemplo? Eu não vou levar o evangelho para esse drogado aí. Será que eu levaria o evangelho, por exemplo, para homossexuais? Não vou levar o evangelho para homossexuais. Será que eu levaria o evangelho para pessoas que têm tatuagem no corpo? Também não vou levar. Será que eu levaria a mensagem do evangelho para muçulmanos, para aqueles que adoram Buda? Então, muitas vezes, nós temos esses preconceitos, mas Deus não as tem. Qual era o preconceito de Jonas? O povo, esse povo da Síria, eles são terríveis. Eles não merecem a salvação. Mas Deus enviou Jonas para esse trabalho. Talvez hoje Deus esteja chamando nós para um trabalho muito especial. Com pessoas talvez que a gente não gostaria de estar nem perto. Que temos, né, preconceito com essas pessoas. Será que eu levaria o evangelho para um preso? Não, os presos que moram lá na prisão. Mas, amados, eu já tive o privilégio de trabalhar em cadeias, né? E tive o privilégio de fazer batismos também ali de pessoas que se converteram. Então, muitas vezes o trabalho parece não ser agradável, não é o que nós queremos, mas quando Deus nos chama, nós não devemos fazer como Jonas, que deu meia volta e voltou para outro lugar. Ele não quis saber, nem argumentou com Deus. Talvez hoje nós não entendamos, mas Deus, né, tem algo para nós, e mesmo que esse trabalho seja tão complicado, façamos a vontade de Deus. E aí a gente vai entender, né? Na parte de segunda-feira, um descanso de 3 dias. Interessante, né? Que quando Jonas, ele não obedeceu à voz de Deus, ele foi para Tarsis e desceu lá no navio, como a gente assistiu aí no desenho, né? Ou nessa musiquinha cantada aí, do Daniel Littke. O que fez ali Jonas, né? Ele se escondeu da presença do Senhor. Mas eu pergunto, é possível a gente descansar ou fugir da presença de Deus? Claro que não. Não há como fugir. E agora, quando o mar tornou-se bravio, quando a embarcação onde ele estava e outras pessoas, né, inocentes que ali estavam, parecia que ia afundar. E quando eles acordaram Jonas e clamaram para que ele, né, orasse ao seu Deus, ao Deus que ele conhecia, ele entendeu de que toda aquela tempestade estava sendo provocada pelo próprio Deus para mostrar que ele não estava contente com a atitude negativa de Jonas. E Jonas disse assim para eles: olha, se vocês me jogarem no mar, isso vai acabar. Mas, lógico, quem vai jogar outra pessoa no mar, ainda mais numa tempestade daquela, era matar nessa pessoa. E até jogaram ali sorte, né, para ver
com quem estava lá o pecado, e deu Jonas. E Jonas falou assim, por favor, me joguem dentro do mar. Porque dentro do mar eu vou estar, vou mostrar para vocês que eu vou estar, né? Eu vou estar ali fazendo o que não é a vontade de Deus. Então, Jonas, ele foi jogado no mar. E a Bíblia nos diz que quando ele foi jogado no mar, o que aconteceu? O mar, tornou-se agora, né, tranquilo. Aquele povo, eles temeram a Deus naquele instante ali. Eles pensaram, parece que o grande culpado era ele. Mas quando aconteceu aquele episódio, Deus enviou um grande peixe que engoliu a Jonas. E agora, Jonas, né, finalmente ele havia o quê? Entendido a verdade. Lá dentro do ventre daquele peixe, né, ele começou a orar a Deus, né? Ali estava, né, o templo, o santuário dele, lá no abismo do mar. Ele viu, né, o que ele havia feito. E agora ele pede para que Deus tenha piedade dele. E ele iria fazer agora, né, a vontade do Senhor. Mas ele teve que estar o quê? Dentro de um peixe para que ele pudesse entender a missão que ele tinha que fazer para Deus, né? Na parte de terça-feira, nós temos aí esse subtítulo, né? Missão cumprida, né? Interessante, então, que agora ele vai para Nínive, né? E ele diz, em Jonas 3,4, ele diz assim, olha, antes de 40 dias terminarem, a cidade de Nínive vai ser destruída, completamente destruída. E ele falou essa mensagem para todos os habitantes. E é interessante, né, que ele foi falar essa mensagem porque Deus havia pedido. Mas ele não estava assim, vamos pensar, com compaixão, com dó, com pena dos ninivitas. Ele queria que aquela profecia que ele estava dizendo, que em 40 dias a cidade seria destruída, e isso acontecesse mesmo. Veja, será que esse era o propósito de Deus para com os ninivitas? No coração de Jonas, veja, ele esteve lá dentro do ventre de um peixe. Quase morreu, mas Deus poupou a sua vida. Ele se arrependeu. Só que ainda o seu coração estava, né, contra os ninivitas. Mas aconteceu algo muito interessante. O rei, ele pegou, rasgou suas vestes, jogou cinza sobre sua cabeça, em sinal de arrependimento, a mensagem que Jonas havia pregado. Como o rei fizera isso, ele era o líder, o que aconteceu com os demais? Todos fizeram a mesma coisa. Ou seja, o povo ninevita se arrependeu dos maus caminhos que eles estavam andando. E eles queriam agora a clemência do Senhor, né? Interessante que, estranhamente, Jonas, que tinha experimentado a graça de Deus, pensava que a graça fosse algo tão exclusivo que somente alguns podiam ter a oportunidade de depender dela e descansar nela. Quem é que podia receber essa graça? Para Jonas, somente o povo judeu. E eu pergunto, será que muitas vezes nós, como adventistas do sétimo dia, nós também não temos, né, pensado que só nós somos o povo exclusivo? Só nós vamos receber a salvação? Pense nisso. Sabe, amados irmãos, a salvação, ela está estendida para todas as pessoas que crerem na mensagem do Senhor. Para todas. Não existe exceção. Para Jonas, a mensagem de salvação era tão somente para os judeus. Os ninivitas deveriam o quê? Deveriam morrer, né? Bom,
Na parte de quarta-feira, nós temos aí subtítulo, né? Um missionário irado e inquieto. Bom, o que aconteceu agora? Jonas, ele sobe lá no sopé de uma montanha, e ali próximo à cidade, e fica olhando ali e esperando que a cidade seja destruída. Olha o pensamento de Jonas. Ele poderia ficar assim feliz e animado porque o povo creu na sua palavra, creu na sua mensagem e se arrependeram. Mas sabe o que ele pensou? O que vão falar de mim, eu, profeta, né? Vou ser chamado de profeta charlatão, mentiroso, porque aquilo que eu profetizei, que a cidade seria destruída em 40 dias, não vai acontecer. Então eles não vão acreditar. Eu sou um charlatão. Ele pensou nele mesmo, só nele. E quantas vezes nós também temos pensado só em nós e temos esquecido do nosso próximo. Ah, como é que eu posso ser visto aí pregando para um drogado? O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim se eu vou estar aí pregando para uma prostituta, para um homossexual, para uma pessoa que usa tatuagem, para um preso? O que vão falar de mim? Veja como Jonas, nós também muitas vezes, né, estamos preocupados conosco, com a nossa reputação, com a nossa moral. Mas Deus não trabalha dessa forma. Se Deus falou para Jonas ir falar com os ninivitas, é porque Deus tinha um plano para os ninivitas. Se Deus for falar com você, para você falar com um preso, falar com um delinquente, pense nesta pessoa, porque Deus está querendo levar salvação para essa pessoa. Aí ele ficou ali olhando, né? E a Bíblia então diz que estava um sol quente, né? Sol ali da Palestina. E aí Deus fez crescer, né, uma boboreira. E essa boboreira cresceu e fez sombra. As folhas fizeram sombra. Ah, como foi gostoso naquele sol quente ali, ele ter, né, uma pequena árvore dando sombra para ele. Ah, ele estava feliz da vida. Aí, a Bíblia nos diz que Deus enviou um vermezinho que comeu aquela árvore, as raízes, e murchou. E o sol então bateu firme, forte, na cabeça de Jonas. Ah, Jonas ficou muito irado. Muito irado. Né? E aí ele começou a dizer assim, né, que me importa viver? Melhor é ter morrido. Né? E aí Deus chega para ele e fala assim, Jonas, peraí, você está irado porque eu criei uma plantinha para você, para te dar sombra. E depois eu tirei essa plantinha e agora você está tomando esse sol. Você está irado e com pena desta arvorezinha? E você não está com dó, com pena, com compaixão de mais de 120 mil homens e mulheres aí dos ninivitas que não sabe distinguir da mão esquerda da mão direita? Sabe, amados, os fiéis de Deus, mesmo os profetas, têm que amadurecer e vencer algumas coisas. Que coisas você e eu precisamos amadurecer? Que coisas que ainda nós não aceitamos, mas a gente sabe, né, que essas pessoas são filhos de Deus e que merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, o nosso respeito. Amados, não é fácil. Mas como a lição mesmo, né, diz aí para nós, né, os fiéis de Deus, mesmo os profetas, têm que amadurecer e vencer algumas coisas. Que Deus nos ajude a vencermos algumas coisas, né, que muitas vezes aparecem à nossa frente e é uma missão para nós, né? A lição, então, agora de quinta-feira, nos traz esse subtítulo, né? Uma rua de mão dupla. E é interessante, né, amados irmãos, né? Parece que não valia a pena lidar com os problemas que Jonas causava. Nínive era perigosa, mas os ninivitas não pareciam ser o problema. Eles entenderam a mensagem e logo se arrependeram. Então o problema não estava com eles, né? Jonas, o missionário, era o elo mais fraco nessa história da missão.
Deus perseguiu o relutante profeta porque sabia que Jonas precisava da viagem missionária a Nínive tanto quanto os ninivitas precisavam ouvir a mensagem do missionário. Ah, por que é que Deus insistiu com Jonas? Sabe por quê? Porque Jonas, ele precisava levar uma mensagem aos ninivitas pelas quais Deus se importava, mesmo que eles tinham sido terríveis. Mas Jonas também precisava aprender uma lição para si. Por isso que Deus, amando a Jonas, ele insistiu com Jonas e disse: Jonas, você tem uma missão para mim, mas não se esqueça que você também faz parte dessa missão. Eu preciso converter o teu coração. O teu coração não está convertido como deveria estar. Notaram? Talvez Deus esteja também insistindo conosco em levarmos a sua mensagem a outras pessoas. Mas Deus também tem uma mensagem para nós. Que mensagem, né? Deus está concedendo a cada um de nós, né? E é interessante que lá em Judas, verso 21, nos diz assim: mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Então, experimentar o amor e a graça de Deus não é um acontecimento único, uma forma segura de nos manter no amor de Deus. É estender as mãos ou a mão aos outros. É isso que Jonas precisava entender. Ele precisava, né, ajudar os outros. Então a lição aqui nos diz o seguinte, olha que interessante. Deus chamou Jonas para ir a Nínive, porque o profeta não havia refletido sobre sua relação com os assírios antes do chamado. Ele não gostava dos assírios, mas não fazia ideia do quanto os odiava nem das coisas extremas que faria para evitá-los, mesmo depois do chamado. Jonas não estava pronto para ter um vizinho ninivita no céu. Olha que interessante. Será que você está pronto para ter um vizinho, um ex-detento, um ex-drogado que se converteu? Jonas não estava pronto para ser um vizinho ninivita no céu, ou ter um vizinho ninivita no céu. Ele não tinha aprendido a amar como Deus ama. O Senhor chamou Jonas para ir a Nínive porque amava os ninivitas e os queria em seu reino. Mas também chamou Jonas porque o amava e desejava que se tornasse mais semelhante a ele, à medida que trabalhassem juntos. Deus queria que Jonas encontrasse o descanso. E esse descanso ele só poderia encontrar em Deus. Quantas e quantas vezes nós não estamos descansando porque ainda nós temos tabus, né? Temos ainda preconceitos com as pessoas. E são pessoas pelas quais Deus enviou seu Filho para morrer por cada uma delas. E você e eu temos essa missão de ajudá-las no plano da salvação. Na parte de sexta-feira, começa aí, né? Na tarefa que lhe for entregue, Jonas tinha recebido uma pesada responsabilidade. Contudo, aquele que o havia mandado ir estava apto a sustentar seu servo e garantir seu sucesso. É isso que Deus quer fazer. Não se esqueça que você não está trabalhando para você mesmo, você está trabalhando para a obra de Deus e a obra é de Deus, não é tua. Então, quando ele fizer convites, os mais esdrúxulos que for, os mais complicados que for, se é Deus que está chamando, vá. Porque Deus tem um plano para aqueles, né, pelos quais você vai trabalhar. Se o profeta tivesse obedecido sem questionar, ele teria sido poupado de muitas experiências amargas e teria sido generosamente abençoado. Ele não precisaria passar pelo ventre do peixe. Imagina o medo. Ele sabia, né? Agora eu vou me jogar no mar e vou morrer. E de repente aparece um peixe ainda e engole ele. Ele não precisava passar nada disso. Se ele tão somente seguisse a ordem de Deus, mesmo que a ordem fosse terrível, esdrúxula, esquisita, mas se é uma ordem de Deus, vamos fazer. Né? Já pensou? Só imaginar. O que era a América do Sul quando ela foi, né, ou trouxeram a mensagem
do segundo advento aqui para a América do Sul. América do Sul, vamos dizer, é uma selva. E vieram missionários americanos que moravam em lugares, né, na América, que era um lugar bem melhor que o Brasil. E eles poderiam pensar, que eu vou lá para a América do Sul, no meio daquele mato, daquela floresta, daquela selva? Não, eu não vou. Não, eles obedeceram à voz de Deus e vieram. Por isso, hoje, você conhecemos a verdade, porque um dia alguém aceitou um convite esquisito, esdrúxulo, complicado de Deus. Mas, diferentemente de Jonas, aceitaram o chamado e fizeram a sua obra. Então, Deus também vai nos chamar para muitas obras e para falar com pessoas que a gente não gostaria de falar. Mas se Deus está nos chamando, vamos fazer a nossa parte. Que Deus realmente possa nos abençoar, né? Que Deus possa nos usar, que Deus possa fazer que entendamos, né, que vale a pena fazer a vontade do Senhor. Porque se estamos com o intuito de sermos realmente discípulos do Senhor e ir aonde Deus mandar, nós iremos fazer a nossa parte. Que Deus realmente o abençoe. Tenho certeza que essa lição foi maravilhosa, né, para cada um de nós. Não se esqueça, depois do teu almoço hoje, né, você já pode aí se debruçar na lição da semana, começando hoje à tarde, né, que tem esse título aí, O Descanso Supremo. É uma lição que vai fechar com chave de ouro o nosso trimestre, o terceiro trimestre de 2021. E logo em seguida, não esqueça de fazer aí, preencher, né, o seu CRM. Se você for à igreja, você já preenche lá na igreja. Mas se você não for, por causa talvez da pandemia, preencha, né, através aí dos links que as secretárias estão enviando, o teu CRM, né? Então, acesse sempre aí o link, é muito facinho de acessar, e você então poderá fazer o preenchimento, né, do teu CRM. Nós vamos então encerrar o programa da Escola Sabatina, cantando esse belo hino, o hino de número 110 do nosso cenário, Perfeita Paz. Jesus, eu te amo mais, que o meu nome se
Essa é a perfeita paz que o Senhor deseja dar a cada um de nós. Oremos. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado pelo estudo que tivemos, pelo programa da Escola Sabatina, que Tu continues conosco nesse sábado, que possamos descansar, que possamos comungar com o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer então a Tua presença, por ter estado conosco até o presente momento. Se Deus nos permitir, queremos juntos estar novamente no próximo sábado para mais um programa da Escola Sabatina. Um feliz sábado para você.